Bem, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dimitri, eu sou da Choca Arquitetura e Design e hoje eu vou ter o imenso prazer de ter um bate-papo maravilhoso aqui com a Cândida Cervieri, que ela é diretora executiva da Abimóvel, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Imobiliária, né, e representa aqui nada mais, nada menos do que toda a indústria imobiliária aqui do Brasil, né? Grandes fábricas estão nessa associação. E para a ADP, é fundamental que a gente estabeleça uma relação, uma sintonia, uma sinergia muito forte com a Abimóvel, né? Eu acho que a Abimóvel, ela demanda, ela precisa de nós, designers, e nós, designers, precisamos do Abimóvel, entendeu? Então, eu acho que, por um certo tempo, houve um certo distanciamento, né? Não sei porquê, acho que cada um estava focado um pouco nas suas questões, mas hoje a gente percebe que o design é uma realidade nas indústrias e essa distância entre Abimóvel e ADP, Abimóvel e designers, ela tem que ser acabada. Não pode haver mais essa distância, a gente tem que trabalhar completamente junto. E eu acho que esse vai ser o mote dessa conversa. A gente vai falar um pouco sobre a Abimóvel e sobre as parcerias da Abimóvel com o design, né, como ela interpreta, as oportunidades que ela vê, né? Ela vai falar um pouco sobre o cenário que temos aqui no Brasil, né, tanto para a indústria imobiliária quanto para o design. E, bem, Cândida, eu estou felicíssimo, muito feliz em estar aqui com você, conversando. E eu montei algumas perguntas, eu acho que a gente pode seguir de uma maneira bem tranquila, sem muita estrutura, né? A gente pode ser um bate-papo mesmo, mas vou colocar alguns marcos aqui para a gente só controlar um pouco a nossa conversa. Então, eu queria que você, inicialmente, apresentasse um pouco da Abimóvel, o que é a Abimóvel, o que ela representa, né? E depois de tudo, assim, o que ela pode fazer para o design brasileiro. Boa noite, Dimitri. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade única, né, da ADP para a gente conversar um pouquinho, né, esclarecer e mostrar a importância dessa aproximação que nós estamos mantendo, né, e dessa parceria que vem sendo firmada cada dia mais, né, com os designers, né, e em específico, né, com a ADP. É muito, muito importante para a gente, é foco do trabalho da Abimóvel, né, em especial de um projeto de exportação que nós temos, mas a gente não segrega mercado interno com mercado externo. Falar da Abimóvel. A Abimóvel é uma entidade sem fins lucrativos que representa a indústria, o setor, a cadeia produtiva, né, seja junto ao governo, seja junto à sociedade civil. Então, ela é uma entidade nacional, ela não é uma entidade local, regional, né? E ela tem muitas atribuições, né? Ela trabalha na defesa e na proposição dos interesses dessa indústria, né? Ou seja, se a gente observar, nós temos mais de 18.500 indústrias pelo país, né? Indústrias essas, micro, pequenas e médias empresas, né? E que representam, assim, 1,2% do produto interno bruto do país, né? Que empregam, tem uma mão de obra considerável, né? E que, portanto, para o país e para o governo e para as indústrias, ela é decisiva na hora de negociar políticas públicas. Bom, quando você é decisivo para discutir e propor políticas públicas, né, só isso, né, demonstra a sua importância. E no caso da indústria de imobiliário, né, é importante a gente reiterar que ela é intensiva em mão de obra e que ela é exportadora, né, e que isso tem um impacto na economia, até pelo PIB que ela representa, né, muito grande. Então, a Abimóvel é essa entidade que está cada vez mais envolvida com a sociedade, cada vez mais envolvida com os órgãos nacionais e com os sindicatos patronais que a gente tem vinculado, são 14 sindicatos, né, e com outras entidades.
né? Buscando sempre a melhoria da competitividade, a melhoria do produto, do ambiente de negócios, da aproximação com a inovação, com a tecnologia, com o design integrado à indústria, né? Onde nós temos N parceiros. E é isso que a gente vem fazendo. E essa parceria com a ADP, ela resume um pouco, né, do que essa indústria representa. Então, para perceber que de fato, assim, acho que é mais do que urgente essa aproximação. E uma coisa que eu tenho percebido, Cândida, especialmente quando eu frequento essas feiras de imóveis aqui no Brasil, como, por exemplo, a Abimóvel, né, eu percebo cada vez maior o número de empresas que consomem design, né, de indústrias que consomem design, que divulgam design como um elemento estratégico, né, na elaboração dos seus produtos, né. Então, você anda pelos corredores da Abimóvel, eu vejo fotos de vários colegas meus, né, e eu percebo que algumas indústrias já despertaram para o poder assim, estratégico, né, de diferenciação de seus produtos através do design. Eu queria saber se vocês teriam algum case, entendeu? Alguma história interessante para mostrar a diferença real, uma diferença numérica de faturamento, ou então simplesmente posicionamento de marca, né, entre os associados de vocês, quando eles começaram a trabalhar com design. Né? Para a Abimóvel, qual a importância desse design junto à indústria imobiliária? Bom, que bom que você me fez essa pergunta. Tá? Nos últimos anos, se eu olhar para o tripé, né, dos eixos de trabalho da Abimóvel, seja no mercado externo, de novo, ou no mercado externo e interno, nosso tripé, foco da nossa situação, ele tem sido o seguinte: melhoria da competitividade da indústria, foco na sustentabilidade e design integrado à indústria. Qual o objetivo? Os 3 eixos, ou tripé, eles levam essa indústria e seus associados para a agregação de valor. Quando você cuida desses 3 eixos, né, isso nos leva, né, até um desempenho maior, até uma marca melhor. Quando você me pede por um case específico, eu também preciso desmistificar uma coisa. A Abimóvel, ela tem associados de todos os tamanhos, micro, pequenos, médios e grandes indústrias. Então, nós temos vários. Eu vou pegar um case, tá? E eu vou procurar não os cases que eu vou citar. Eu não vou citar um em especial. Mas vamos lá. Nos 4 últimos anos, nosso foco sempre foi assim, foco central da atuação da Abimóvel era sustentabilidade e competitividade. E abrimos o terceiro, que era design. Mas de uma forma muito moderada, né, avaliando, conhecendo estudos, vendo o comportamento e o impacto do design, tá? Tanto no mercado nacional como cases internacionalmente. Então, a gente foi à feira, a gente tem estudos, a gente mapeou. Tá? Desde 2017, a gente fazendo isso. Nos próximos 4 anos, já está decidido, né? O eixo principal desse trabalho será o design integrado à indústria. Isso é uma decisão do setor. Bom, cases. O Brasil tem muitos cases não conhecidos, cases conhecidos. Vou dar um exemplo. Etel Carmona. Etel Carmona é um exemplo de uma empresa de São Paulo, uma empresa paulista, que tem estúdio em Milão, mas que também tem estúdio, né, nos Estados Unidos. Ela trabalha peças, né, um design autoral, com madeiras brasileiras, né, um foco em peças exclusivas. Se eu olhar para essa questão, eu vou olhar assim, quem é a indústria Fênix? Também paulista. Né? A Fênix, que nos chama muito a atenção, ela é uma empresa que ela faz Louis Vuitton, Hermès, escritórios só de altas marcas, mas com produtos
tecnologia brasileira. Isso é fantástico. Sim. E não são grandes empresas, gente. Tá? São pequenas e médias empresas. Se eu olhar, e aí eu quero voltar, se eu olhar para uma Tramontina, a Tramontina é um case de sucesso. Eu me lembro que esses tempos comentando isso, né, e uma autoridade me disse, Cândida, Tramontina, case de sucesso na indústria de imóveis? Sim. E por que ela se traduz num case de sucesso para a indústria de imóveis? Ela tem uma planta fabril no Pará, responsável pela fabricação de imóveis, onde ela trabalhou sustentabilidade e está incorporando designs à sua produção. Ela é associada também da Bimóvel, como as outras empresas. Ela está focada na diferenciação da sua marca, do seu produto, desmistificando, né, o design como uma ferramenta só para melhoria de produto. Né? No caso da Tramontina, uma grande empresa que todos nós conhecemos, porém, não uma grande empresa que nós conhecemos pela indústria de imóveis, que ela tem produtos posicionados na Europa, na Alemanha, na Grã-Bretanha, produtos móveis, eu estou falando, que talvez a gente não tenha um domínio no mercado interno. Se eu olhar para o polo de São Bento do Sul, nós temos algumas empresas que chamam muito a atenção. Por exemplo, a James. E a semana passada, eu estive contigo, eu tive a satisfação, Dimitri, de ir conhecer, tá, a Adega Cacho, que está concorrendo a um prêmio, no qual você, né, é o designer, né, que concorre junto com a James a esse prêmio. E foi uma satisfação, é um produto fantástico. A James, ela inova no seu diferencial, ela busca, né, produzir e focar em peças genuínas, né? E ela valoriza o design brasileiro, ela valoriza o foco da sua marca. Então, ela tem um cuidado muito especial. Tanto que, se a gente observar a assinatura dessas peças, né, dessa empresa, você vai ver que elas têm os designers brasileiros, né, do centro-oeste, do sudeste, do sul, né, que trabalham com ela. Se eu olhar, e aí eu olhar para a CIR e a Líder em Minas Gerais, empresas mineiras que nos últimos tempos têm investido muito na assinatura das suas peças e na melhoria dos seus produtos. Sem dúvida nenhuma, né, são empresas case de sucesso, que vão estar em Milão, por exemplo, em 2021. Iam estar esse ano, mas em função da pandemia não puderam, mas estarão com a gente 10 empresas brasileiras. Essas empresas passam por uma curadoria para estar em Milão. Né? Elas não se compram um espaço. Para estar em Milão, você tem que ter produtos de referência, produtos com assinatura. Eu lembro que há muito pouco tempo nós conseguimos colocar no Instalone ou no ICFF apenas uma empresa. Hoje não. Nós temos uma quantidade de empresas que estão. E se eu olhar, então, para o sul do país e para o Rio Grande do Sul, a gente vê, por exemplo, a Sierra, a gente vê, por exemplo, a Erval com a marca Ultis, né? Então, o Brasil é uma potência, né? E nós temos empresas, eu estou citando nome de empresas que muita gente não conhece. Os designers, com certeza, mas o público consumidor, não. E a qualidade desses móveis são fantásticos, né? Mas porque investiram, tem uma preocupação diferente, né? E acho que é isso que a gente tem que ficar atento, porque o mercado está exigindo cada vez mais, né, produtos com qualidade, né? Sejam de micro, pequenas ou médias empresas. Não interessa. Eu digo assim, nós temos um público mais exigente, mais escolarizado, muito conectado, né? E isso é fantástico. Bacana. Engraçado, você falando assim
desse novo cenário, né, onde eu tenho, por exemplo, indústrias que estão se aproximando de designers, eu tenho um cenário mais globalizado, né, empresas estão indo para a Europa, indo para o salão do design, empresas que estão ansiando por essa relação com os designers, né, então cada vez mais maduras em relação ao seu posicionamento de mercado. Eu fico pensando, o que a indústria espera do designer do século XXI? Entendeu? Que perfil é esse? Que mentalidade é essa que a indústria está demandando? Porque é engraçado, eu que faço parte da ADP, e eu que sou designer, muitas vezes a gente fica perguntando o que a gente quer da indústria, né? Então, a gente traça uma ideia de uma indústria, de um relacionamento perfeito, né? Mas é importante entender que uma relação é um ganha-ganha, né? Então, é importante a gente também ter noção de quais são as expectativas da indústria para com os designers. E aí eu queria escutar um pouco de você, o que eles estão esperando dessa geração, né, de designers que estão no mercado e também dos designers que vão entrar no mercado. Olha, quando a gente começou a trabalhar e olhar para o designer como diferenciação, se você observa, eu tenho colocado design integrado à indústria. Né? Por quê? A gente vê, imagina o seguinte, um universo de mais de 18 mil empresas, micro, pequenas, médias e grandes. Neste universo, existem empresas que elas não conseguem imaginar estar trabalhando com um designer. Uhum. Nós temos um grupo que imagina, tenta se aproximar, e nós temos um terceiro grupo que já está trabalhando de forma muito desenvolvida, muito transparente, né? É um grupo que já avançou muito. Então, na verdade, não é só a indústria, é o que nós, Dimitri, né? Quando eu digo nós, eu estou dizendo a Bimóvel, a ADP, os designers, a sociedade. A gente tem que aproximar e fazer um trabalho ganha-ganha com esse público que está segmentado, com essas indústrias que estão segmentadas. Primeiro, esse grupo de empresas que a gente tem que mostrar que essa indústria ela tem muito a ganhar se ela aproximar o trabalho desses profissionais em design. E, de novo, não só o designer de produto, né, mas para posicionamento da sua marca, né, para a melhoria do perfil, né? Então, tem um trabalho vasto a ser feito, mas se a gente não disser para esse grupo de empresas o que nós podemos fazer juntos, e aí eu digo, tem um grupo de empresas que desconhece isso. Ela vê o design como um trabalho mais elitista, mais distante, mais desfocado dela. Então, é mais fácil para ela trabalhar um produto sob encomenda, um produto que sabe que vai ter uma aceitação neste mercado, certo? Que é o produto mais comum. Tem um grupo que deseja muito essa aproximação e ainda acha muito distante, né? Que precisa de um impulso, que precisa de um trabalho, e aí que começa a entrar, né, profundamente a nossa parceria ou o entendimento de que nós podemos fazer a diferença. Então, nós temos que fazer isso. A gente não está focado só naquele terceiro grupo, né, que vai para feiras internacionais, que está na DW semana que vem em São Paulo, né, que tem acesso. Esse é um grupo que sabe, que trabalha, que tem um planejamento do design dentro da sua organização, da sua indústria, do seu dia a dia. Nós temos que mostrar essa possibilidade de integração, essa possibilidade de trabalho conjunto em toda a cadeia, né? E fazer um trabalho mais focado. Eu acredito muito nisso. Semana passada, discutindo o projeto Brazilian Fund dentro da Apex Brasil, e a gente definindo, né, que nós focaremos, a indústria focará, trabalhará muito nos próximos anos
como eu mencionei no início na pergunta anterior, o design integrado à indústria, porque a gente entende que a gente avançou muito em algumas questões como certificações, enfim, todas as questões de competitividade e de sustentabilidade. Há muito sim a fazer, mas elas já foram startadas, elas já estão sendo executadas, elas têm um plano de trabalho que está sendo implementado. E no design, a gente já tem o que a gente quer, como a gente quer fazer, e a gente sabe quais são os passos que tem que dar, mas em conjunto. E aí eu reitero, ao final da minha fala, é fundamental haver um trabalho ganha-ganha, sabe? A indústria e o design em conjunto. É fundamental que a gente leve ao exterior, a qualquer tipo de feira, os produtos brasileiros e os designs brasileiros em conjunto, de mãos dadas. E é isso que nós faremos a partir de 2021. Nós vamos trabalhar de forma conjugada, focada, para fazermos a diferença. Porque a gente reconhece no profissional, no designer, uma pessoa extremamente preparada, né? E que ele é fundamental nessa ligação com a indústria de móveis brasileira. Hoje, a gente é o 5º maior produtor de móveis do mundo, gente. Você quer que eu Quando a apresente gente... o Quero, slide? você tem como colocar para mim? Tem. Eu vou compartilhar agora. Olha só, o Brasil, esses números são reveladores, gente. O Brasil hoje é o 5º maior produtor de móveis do mundo, o 20º maior exportador e o 50º maior importador. Porém, como eu reiterando o que eu disse no início, é a 8ª cadeia que mais emprega, né? E uma mão de obra, funcionários, enfim, uma capilaridade muito grande. Mas se a gente observar o perfil das exportações brasileiras, olha o nosso diferencial. 89% dos móveis exportados são de madeira. 5% são de metal. 3,7% aproximadamente é juta e outros materiais. O Brasil tem muito, muito disso. E 1,8% é colchões. Colchões, os NCMs de colchões pertencem aos NCMs que compõem a indústria de móveis. Então, esses números, eles refletem a importância do trabalho que nós temos que fazer conjuntamente. E mostram a importância do Brasil. E eu vou dizer para vocês, nós temos que evoluir muito ainda nas exportações. Nós só estamos iniciando. E tem um dado que não está na tela e que tem sido motivo assim, de muito orgulho para a gente, é que nos últimos 5 anos, o mundo ele cresceu 2,9%, a exportação de móveis, tá? Mundial foi de um crescimento ao ano de 2,9% ao ano. A indústria de móveis no Brasil, ela cresceu 4,5% ao ano. Porém, nós temos cerca de 170 indústrias brasileiras que vêm sendo monitoradas e trabalhadas pela Bimóvel, com exportações efetivas. E essas empresas, olhem, observem, quando a gente faz um trabalho sério e extremamente focado, como os resultados são diferentes. Essas 170 indústrias, elas cresceram cerca de 27,32% ao ano. E a gente tem isso dimensionado porque a gente faz o acompanhamento da comercialização e da exportação. Quando a gente tem esse tipo de números, e o Brasil tem esses números, nos convida, nos incita a fazer um trabalho ainda maior. Então, é o que nós estamos para os próximos 2 anos, nós vamos startar agora, né? E o eixo central será design integrado à indústria, né? E a participação dos designers, né? Ela vai ter que ser integral, ou seja,
não se constrói um trabalho sozinho. A indústria não consegue fazer isso sozinha. E a gente vai ter que se tornar facilitador, um elo de construção, de agregação, né? Não se faz uma entidade sozinha, então a gente, nos próximos meses, né, agora no início do ano, a gente está buscando essa parceria com os designers, junto às indústrias. Nós já estamos com um projeto piloto em desenvolvimento, né, que mostra que nós estamos no caminho correto. Então, a gente é muito cuidadoso, precisa ser, tá? Mas ao definir design integrado à indústria, mostra o foco que a entidade e o setor vão dar nos próximos anos. Maravilha, maravilha. É engraçado, assim, eu queria perguntar para você, engraçado, ano passado, né, se a gente tivesse qualquer planejamento para 2020, a gente teria que rever completamente esse planejamento em função da pandemia, ou seja, o coronavírus fez com que muitas indústrias tivessem que, digamos, se reinventar, né? Vários segmentos da economia tiveram que se reinventar, especialmente o segmento de serviços, mais do que indústria, né? E assim como o Covid trouxe muitas ameaças, muitos problemas, né, para a economia, ele também trouxe muitas oportunidades, né? E eu queria escutar de você que oportunidades e que ameaças a indústria moveleira ela vê nesse cenário do pós-Covid. Eu vou, essa resposta, ela me incita a fazer uma reflexão muito sincera, tá, do que nós vivemos, Dimitri. Quando o Covid chegou em São Paulo, nosso escritório é em São Paulo, né? Quando o Covid entra, a porta de entrada foi em São Paulo, em fevereiro, a gente levou um susto e achou no primeiro momento que seria um mês. Mas quando nós entramos em abril e a gente viu a seriedade do que estava acontecendo no mundo e que estava se reverberando literalmente no Brasil, comecei a dar um medo, porque nós temos muitas indústrias associadas e essas indústrias não conseguiam, né, cumprir com as suas obrigações. Logo em seguida vieram vários decretos municipais e estaduais que pararam literalmente os polos produtivos. Não havia como, em momentos diferentes, mas as indústrias não poderiam operar. E o que aconteceu foi que, logo em seguida também, em decorrência, houve uma quebra na cadeia de fornecedores, né? Porém, para a indústria de imóveis, eu sempre digo, quando a gente tem um problema, eu vejo dessa forma. Esse problema, ele tem uma solução. Né? Se tem um problema, a gente tem que olhar com muito cuidado e focar, porque ele pode ser uma oportunidade. No primeiro momento, eu me assustei muito, porque a gente fechou o escritório, porque era uma crise. Imediatamente o governo federal, a equipe econômica, começou a monitorar dados dos polos produtivos, de empregos, de demissões, de crédito. Eu te digo assim, a gente nunca trabalhou tanto, não tinha sábado, não tinha domingo, isso começou no dia 16 de março, e aí eu vou te dizer o seguinte, a pandemia, para nós, ela se revelou uma grande oportunidade, por vários motivos. Primeiro, nacionalmente, a entidade se posicionou, e junto ao governo, a equipe econômica e junto à CNI, nós ajudamos, participamos da construção de todas as medidas econômicas. Imediatamente que nos pediam informações, dados quantitativos e qualitativos, imediatamente nós passávamos. Tá? E nós fomos colocados entre as 10 primeiras cadeias que davam retorno imediatamente. Então, isso me deu um foco muito grande ao trabalho da entidade. Tá? E a gente, vou voltar, a gente participou da construção de todas as medidas, seja do ajuda emergencial, seja de crédito, seja na postergação dos impostos, enfim.
Ao mesmo tempo, quando isso estava acontecendo, Dmitry, a gente começou a olhar assim, bom, o que nós podemos fazer para o nosso associado, para essa indústria? Né? E a gente, então, encontrou várias alternativas, vários instrumentos para chegar no nosso associado e dizer o que a gente estava fazendo e o que a gente poderia, assim como ele encontrou na gente. Né? Ele focou na gente, ele disse, olha, eles estão trabalhando, eu estou com dúvidas, devo não comprar matéria-prima, o que eu devo fazer? Né? As perguntas mais simples e mais complexas, o telefone era impressionante, desde um problema de crédito na empresa, até como, devo demitir ou não? Foi basicamente isso. E a gente se reinventou. E teve uma coisa que nós tínhamos vários projetos compradores presenciais que deveriam ocorrer, várias feiras internacionais, e a gente pensou de sucesso da Apex Brasil, no sentido de realizar via plataforma online rodadas de negócio. A primeira rodada de negócio, ela aconteceu no início de junho, final de maio, início de junho, com 30, a gente testou uma plataforma com 60 empresas, tá? E 30, se não me engano, 30 compradores internacionais. Então, a partir de quando deu certo, a gente, o último que foi a semana passada, a gente fez com 60 e poucos compradores. Claro que é um contexto diferente, foi um aprendizado para a gente, né? Mas a gente conseguiu fazer isso. Então, eu vejo que há uma grande oportunidade, a crise, ela é uma grande oportunidade. A crise criou uma disruptura total nos negócios, sejam eles da indústria, sejam eles do comércio ou do serviço. Todo mundo teve que se reinventar. Tá? E eu vejo algo que deve ser foco. Né? Quem é o foco do nosso trabalho? Né? São os consumidores, são os serviços que nós oferecemos. Esse nosso consumidor, ele está mais exigente, mais globalizado, ele tem conhecimento do mercado, ele pesquisa. E a gente tem pesquisas, por exemplo, uma pesquisa recente com o Instituto Locomotiva, do comportamento desse consumidor. Então, existe, para a indústria de imóveis, foi uma grande oportunidade, até porque, por outro lado, os consumidores estavam em casa. Ao serem obrigados a ficar em casa, teve um outro viés. Eles começaram a olhar para o seu ambiente e dizer assim, poxa, mas já que eu vou trabalhar em casa, essa cadeira aqui, ela não é uma cadeira para mim passar 8 horas, 10 horas. Então, eu vou comprar uma cadeira. E ele foi às compras. Eu não tenho uma mesa de trabalho. Eu vou dizer uma experiência que eu tive. Eu me lembro que eu olhei para a mamãe e falei assim, mesmo trabalhando, eu falei, mamãe, olha, nós estamos com muito tempo dentro de casa. Eu falei, nós temos que refazer a nossa área de serviço, o armário da área de serviço. E lá fomos nós, né? Fizemos obras, fizemos móveis, né? E reformamos a casa. Então, isso aconteceu uma grande parte dos consumidores. Naquele momento, a gente não tinha essa dimensão. Mas assim que a crise foi passando, ou seja, foi o seu ápice mais forte, a gente se deu conta que o que está faltando além a um consumo, a um boom no consumo. E houve um boom no consumo. Só que esse consumidor, ele está mais exigente. É isso que a gente tem que prestar conta. Cuidado, tem que prestar atenção. Né? Então, eu acho que existe um novo momento. E quem não fizer isto, quem não prestar atenção nos pequenos recados, ele está afadado, literalmente, a desaparecer. Agora, aquele que entender o momento, que for proativo, for criativo e tentar buscar uma solução, não é ficar em casa. Tem uma pandemia, vamos ficar em casa. Sim, vamos ficar em casa e vamos buscar soluções ou alternativas. Então, isso também possibilitou. No nosso caso, ele foi bastante importante e a gente está revendo uma série de coisas.
Vamos manter o escritório aberto? Sim, com menos gente, podemos trabalhar em home office, e uma série de questões que estão, né? Como nós podemos trabalhar melhor a nossa marca? Nós lançamos uma campanha de valorização do móvel brasileiro. Quando a gente analisa os números no meio da crise, né, os acessos em empresas que não eram associadas, buscando assim, não, vamos valorizar o móvel brasileiro. Então, a gente mensurou isso e o impacto dessa campanha, né, e a adesão dessa campanha, né, que foi muito legal e que continua com acessos, né, extraordinários. Mas a gente buscou, tem que buscar alternativas, tem que mergulhar e olhar que no cerne de um problema pode haver uma solução. Maravilha. É engraçado isso, né? Essas oportunidades todas que surgiram nesse cenário. A gente ainda está passando pela Covid, né? Mas a gente vislumbra o quanto antes esse cenário pós-Covid. E uma das coisas que vai caracterizar, que já está caracterizando, né, os dias de hoje, e que talvez se mantenha, é esse câmbio bastante baixo, né, que a gente vê no mercado. E é uma oportunidade para a gente tremenda de exportar, não apenas matérias-primas, commodities, mas exportar também produtos com mais valor agregado, inclusive imóveis. E eu queria entender, queria que você falasse, comentasse um pouco com a gente sobre isso, sobre essas oportunidades no mercado internacional que estão surgindo. Eu sei que você tem uma relação muito boa com a Apex, então eu queria entender que mercados esses que são tão interessados no móvel brasileiro, e quais são as perspectivas de internacionalização do móvel brasileiro. A gente, 2019, a gente via nitidamente no último trimestre uma retomada das exportações. Tá? Em países, por exemplo, que a gente tinha dificuldade, como a União Europeia, como França, se a gente olhar os dados da balança comercial brasileira, a gente vai ver que o ano passado, cerca de 13 a 15 empresas entraram no mercado francês, números expressivos. Então, a gente já sinalizava, né, um crescimento das exportações, né, estabilidade e crescimento das exportações. O que foi, de alguma forma, e a gente sentiu muito fortemente com a pandemia. Porém, nós vamos ter um índice um pouco menor das exportações nesse ano, mas a gente tem projeção de crescimento para o ano que vem de 6%. Há mercados, sim, sim, só nós não vamos conseguir sempre o segundo semestre para a indústria de imóveis, tá? Ela significa um semestre de retomada. Todo o primeiro semestre ele começa devagar, né? E literalmente a demanda começa a partir de março, abril, devagar. Mas o segundo semestre são os números reveladores. A gente só não consegue bater as margens de exportação previstas esse ano porque falta matéria-prima, literalmente. Tá? Mas a produção brasileira para o mercado interno, ela está, como é que eu vou dizer assim, ela atingiu o seu ápice, mercado interno. E mercado externo, ela só não vai ser maior porque falta matéria-prima. E diga-se que no mercado interno também falta. E não é um tipo de um fornecedor. Falta espuma, falta painel, falta vidro, falta aço, falta puxador, enfim. Tá? Tudo que vocês podem imaginar. O Brasil exporta, tá? 40% das exportações de imóveis brasileiras vão para os Estados Unidos. Isso aumentou também consideravelmente. A gente mapeia em função da crise dos Estados Unidos com a China. Porém, tem um número bastante importante que é a América do Sul e a América Central. E hoje o que a gente verifica também, né, que é o exemplo da França, a Grã-Bretanha, é um crescimento e a possibilidade de melhoria na União Europeia.
e aí tem um terceiro eixo, que é Emirados Árabes. Então, a gente tem um crescimento e que a gente acredita muito com esse câmbio favorável. Hoje, todo mundo quer exportar, mas eu reitero, exportação ele é um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho para amador. Você tem exportação de produtos de todos os níveis, tá? Todos os patamares. Então, você tem peças de alto padrão, você tem exportação, por exemplo, para área externa, interna, para móveis corporativos, móveis hospitalares. Então, tem uma gama de produtos, né? Mas hoje nós, graças a Deus, Dimitri, a gente exporta uma gama de produtos, com todos um valor agregado. Teve uma época que isso é bem importante colocar. Teve uma época que se dizia que o Brasil não exportava produção de valor agregado, de alto valor agregado. Isso é mentira. Hoje, nós exportamos todo tipo de móvel. E quando a gente fala da importância, tá, do design integrado à indústria, é porque esse móvel, tá, com alto valor agregado, ele está conquistando cada vez mais mercados, né? E a indústria se deu conta disso. Tá? Então, a indústria escolhe o que deseja também. E há uma preocupação, sim. Tá? Há uma preocupação. E assim, o foco do trabalho, o ano que vem, com certeza, a gente continua muito focado no mercado americano. Né? Isso, sem dúvida nenhuma. Nós temos um pé na Europa, que é assim, uma feira, por exemplo, Essalone, nós não podemos deixar nosso... Essalone, ele tem uma questão de conceito, formação de opinião, colocar a cara do Brasil, né, na maior feira de móveis e design no mundo. E o Brasil hoje tem móveis e tem design de qualidade. Eu tenho um orgulho incrível. Toda vez, nos últimos anos, eu tenho ido a todas as edições de São Paulo. E eu fico muito orgulhosa dos produtos que nós colocamos lá, dos designers brasileiros. Eu não vou fazer nome porque eu corro o risco de fazer um nome, de falar um nome em detrimento de outro. Então, o que nós precisamos nesse momento é, literalmente, né, fazer um trabalho mais focado, conjunto, né, e tentar desmistificar que o design não é só para alto padrão, né? E aí, assim, ó, não cabe só a indústria, né? A gente tem que fazer de forma conjunta, Dimitri. E por isso que eu fico muito feliz em ao termos sido procurados pela DP e estarmos pensando, isso é fantástico. Olha, eu acredito que essa parceria já deveria ter acontecido há mais tempo, mas enfim, está acontecendo agora, vamos fazer isso acontecer. Eu acho que a gente está no momento que as indústrias estão cada vez mais maduras em relação aos seus produtos, elas não querem mais, eu vejo assim, muitas não querem mais copiar nada, elas querem desenvolver a sua própria linguagem, a sua própria identidade. Elas estão mais maduras em relação ao fato de elas não venderem só móveis. Eu acho que muitas indústrias já se tocaram que elas trabalham com experiências de marca, né? Também não vou citar nomes aqui, eu vou citar um, só que é a James, que eu faço muita coisa para a James, você citou também. A James é um caso muito interessante disso, de uma indústria que ela teve um passado onde ela exportava praticamente, eram móveis com desenho vindo de fora, né? E agora ela exporta móveis com desenho brasileiro. Eu acho isso incrível. E ela não trabalha apenas, né? Não é, o móvel não é o único cartão postal, né? Não é a única identidade dessa indústria. Ela valoriza a sua marca, ela valoriza a sua comunicação, né? As mais diversas formas possíveis, ou seja, ela tem um posicionamento assim de mercado, de marca cada vez mais maduro. Então, eu vejo que o cenário ele mudou para melhor, né? Eu acho que se a gente continuar assim, com certeza, vamos falar muito, né, do design brasileiro ao redor do mundo. Estou bastante feliz com essas perspectivas. E pensando nisso, é que eu queria fazer uma última pergunta, depois a gente pode conversar sobre outras questões, mas o que estava no roteiro era
qual mensagem que você daria para um recém-formado, ou então um jovem designer que está estudando e quer trabalhar com móveis, né? Você que está na indústria, que entende a necessidade, né, desse segmento, que conhece as oportunidades e ameaças desse setor. Que mensagem que você daria para esse jovem designer? Olha, eu diria a esse design, estude muito, pesquise muito, seja o melhor profissional possível, primeiro, tá? Porque tem algumas questões que dependem muito da postura dele enquanto profissional, tá? De designer. O conhecimento, o entendimento, né? Ser diferente, seja criativo. Mas tem uma questão que a gente nota muito na indústria, que é fundamental. Procure dominar e conhecer um pouco do que se faz numa indústria de móveis. Procure conhecer um pouco da engenharia de produto, né? Não só ficar na concepção, mas trabalhar um pouco as questões ergonômicas e as questões de engenharia. Porque o que a gente verifica, muitas vezes, é um desenho, uma proposição de uma peça ou de um conjunto de peças que entra, né, para a indústria, que é oferecido, que é construído, e às vezes, quando você coloca esse produto em produção, por falta de conhecimento de engenharia ou do material que vai se trabalhar, tá? Esse produto, esse projeto, ele entra com uma concepção e ele sai com outra totalmente diferente daquele que ele havia sido oferecido. Eu acho que isso deve ser muito ruim, né, para o futuro profissional. É um aprendizado, aprendizado. Eu acho que isso como conhecimento é importante, faz parte dos primeiros passos, sim, eu acho que isso. Porém, eu diria, tente dominar um pouquinho mais a engenharia e conheça o chão de fábrica, e conheça o processo produtivo, e conheça o que esse empresário pensa. Tente fazer já de saída uma ação conjugada, de unir forças e entender um pouquinho. Talvez seja isso. Talvez uma dos primeiros questões que a gente deva avaliar também é como é que está sendo o ingresso ou a contratação desses designers pela indústria. Que oportunidades estão sendo dadas ou como pode ser feita esse fechamento de elo, esse aprendizado conjunto, entende? Então, a gente tem que cuidar muito isso, e eu vejo um gargalo, a falta de domínio das questões de engenharia dentro de uma organização. Tá? Isso me preocupa. Agora, seja o melhor profissional. Entenda a sua profissão, estude, busque, né, pesquise muito, faça o melhor. Tente sempre focar em ser o melhor possível. Né? Isso em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão. Então, esse era o conselho que eu daria. Eu tenho uma sobrinha que faz arquitetura, e eu digo para ela todos os dias, olha, Maria Antônia, você tem que ser a melhor profissional, e isso tem algumas coisas que dependem de você, exclusivamente de você. Se você tem dúvidas nesse momento, pergunte aos seus professores, mas tem uma outra que é o teu aprendizado as suas descobertas, e você vai ter que trabalhar isso. Então, enfim, era esse o meu conselho. É um conselho, né? Eu percebo que de fato existe, né, em particular em algumas regiões do Brasil. O Brasil é um país muito grande e a produção moveleira ela não é distribuída de uma maneira muito homogênea aqui, né? Então você tem, por exemplo, estados, né, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde você de fato tem uma proximidade maior. Então imagina que um estudante que seja próximo a Bento Gonçalves vai ter mais oportunidades, às vezes, de trabalhar com indústrias perto, né, do que um estudante, às vezes, sei lá, de Rio Verde, né, interior de Goiás. Mas
mesmo nesse sentido, onde você não tem uma indústria que ela é tão homogeneamente espalhada, eu concordo com você. É fundamental que o designer ele tenha uma noção do que é desenvolver um produto numa fábrica. É uma responsabilidade tremenda. É engraçado isso. A gente fala essa questão, por exemplo, de o produto ficar em pé, que é o mínimo, né? Ou então dele ter uma viabilidade produtiva, né? Ser economicamente viável de ser produzido, mas existem outras questões também. Uma indústria é uma indústria faz parte de pelo menos de 50 a 1.000 funcionários. E, às vezes, o ganha-pão desses funcionários tem muito a ver com o sucesso daquele produto no mercado. Então, quando você desenvolve um produto, mais do que, eu acredito, mais do que funcionado, que ser ergonômico e prático, ele tem que ser pensado para ser um sucesso de mercado também, tem que ser pensado para que ele venda bem, entendeu? E mantenha toda aquela cadeia andando de maneira sustentável. E esse é um ponto que eu acho bastante interessante, ou seja, ter noções de mercado, né? Uma formação mercadológica, estratégia, né? Ver oportunidades para um determinado produto, oportunidades para um determinado estilo, né, de desenho, avaliar o portfólio da empresa, ver quais são as deficiências, onde pode melhorar, olhar para fora. Às vezes uma indústria não tem essa visão, né, tão apurada de demandas do mercado, porque eu sei que o dia a dia de uma indústria envolve a coordenação de inúmeras atividades que às vezes você não tem esse olhar tão apurado para fora, né? E nem sempre o varejo ajuda também, né? O varejo ele também não nem sempre fornece as informações necessárias. Então acho que cabe dizer correr atrás muitas vezes desses dados, dessas informações, pesquisar e achar, encontrar oportunidades que façam com que ele desenvolva produtos que sejam não apenas funcionais, que fiquem em pé e tudo mais, mas também que sejam um sucesso de venda, que vendam bem, né? Que possam ser exportadas, que representem o nosso país no mercado internacional. Então, acho que temos um caminho bastante interessante, um caminho muito, muito instigante, entendeu? O designer, eu acho que é uma das áreas mais, digamos, multidisciplinares, né? Que tem para você desenvolver um produto ser um sucesso. São tantos fatores que você vai ter que, de certa forma, combinar. Eu acho que desde, por exemplo, eu penso muito, quando penso no móvel, por exemplo, eu penso desse móvel como se fosse uma espécie de ingrediente que um decorador, um arquiteto vai utilizar na decoração do espaço. Então, essa é uma questão, é um ponto de vista meu, assim, né? Mas um produto que tem uma boa performance de mercado é um produto que é como um ingrediente que assim, vai fazer com que o projeto de um arquiteto e também a decoração do cliente final fique maravilhosa, entendeu? Então, ele tem que ter uma capacidade de se relacionar com o espaço, se relacionar com outros móveis, né? E, às vezes, tem designers que pensam no produto de maneira única, né? Como se ele tivesse uma vida própria. E ele, na verdade, depende de uma série de coisas. Ele tem que ser fácil de ser utilizado numa decoração. Ele tem que tem que caber, né? Ele tem que ser viável para diferentes formatos, de tipos de espaço. Ele tem que ser fácil, né, viável de ser fabricado. Ele tem que ter uma estratégia de imagem, um desenho, né, que seja atraente para um mercado, né, definido pela indústria. Então, são todos elementos que você tem que ter ali, interagir com o arquiteto, com a indústria, com o marketing, com o mercado, com o lojista. Ou seja, é muito mais do que pensar apenas na forma, né? Acho que a forma, na verdade, ela tem que representar essa união desses diferentes elementos que a gente encontra que fazem, de fato, um produto ser um sucesso de venda. Então, ele tem que ser um pouco malabarista e está ali manuseando várias informações, entendeu? Que vão além apenas de uma questão se o produto é bonito ou não, se a forma é inovadora ou não, entendeu? É um pouco mais complexo. E é, ao mesmo tempo, muito instigante. É maravilhoso quando você consegue, de fato, desenvolver alguma coisa que atenda a tão variadas expectativas, né? Então, isso eu acho incrível. É uma coisa que eu acredito que o jovem designer também tem que levar em conta, né? E assim, e não é só o interesse da indústria, é isso, esse contexto maior que você falou, né? Sim. Ele precisa estar focado,
que ele trabalha, ele vai estar num contexto muito maior, né? Exatamente. E ele vai ter que entender isso e compreender o seu papel. Não, exatamente isso. E também tem essa questão, acho que o design ele não tem que ser necessariamente um produto elitizado, né? Quando a gente pensa em design, a gente pensa logo em grandes indústrias como a América, uma Breton, elas consomem design. Mas eu acredito que Casas Bahia, por exemplo, também precisa de design, entendeu? E usa design, entendeu? A gente percebe que ela está cada vez mais evoluindo nisso, né? Então temos mercados maravilhosos, né? Não só o mercado A, mas temos o mercado B e C, que é um mercado consumidor gigantesco, milionário, entendeu? Que tem que ser levado em conta também. Também merece excelentes soluções de design, né? E é só uma questão, Merece um por exemplo, olhar especial, né? uma mulher especial. Eu assisti uma palestra muito bacana no Encontro de Design em Minas Gerais, faz muito tempo, isso foi tipo 2004, eu acho, por aí. E estou denunciando a minha idade já. E eu vi uma palestra muito bacana, onde o diretor de um estúdio de design gráfico, ele comentava a diferença entre o perfil de imagem, né, a identidade, o valor agregado na identidade visual da Globo, canal aberto, e da Globo, canal fechado, que na época era GNT e tudo mais. Você tem profissionais extremamente competentes em ambas áreas, em ambos segmentos. Mas o desenho é diferente. Se, por exemplo, no GNT eu tenho uma linha mais flat, mais minimalista, no canal aberto eu tenho brilho, luz, volume. E não quer dizer que um é melhor do que o outro, é que cada um é desenvolvido para atender um determinado conjunto de expectativas, um determinado público, né? E a gente tem que desenvolver também essa nossa capacidade, essa empatia, né? Empatia e faro para negócio. Porque todo mundo quer se dar bem com o design, eu acho. Todo mundo quer que o produto seja um sucesso de crítica e de venda. E eu acho que esse é o grande desafio, né? E eu fico assim, extremamente feliz de perceber que a indústria, através da Bemóvel, está abrindo as portas, né, para esse profissional que por muito tempo se queixou, né, de que encontrava sempre portas fechadas, né. E na verdade eu acho que não é que as portas estavam necessariamente fechadas, né, talvez a gente não estivesse se comunicando direito, né, enfim. E eu E acho a que daqui para frente, comunicação é tudo, né, sim, Dimitri? é tudo, A ele é comunicação é tudo. tudo. Ele é tudo. Eu falo demais isso assim para os meus funcionários, para os meus colegas de trabalho, que você tem que o produto bom, interessante, ele tem que ser comunicativo, né? E se comunicar em várias esferas, em vários canais, entendeu? E um profissional de sucesso também, né? E é engraçado isso. Não existe uma parte chata, por exemplo. Quando a gente fala de negócio, né? Isso não é uma parte chata. Quando a gente fala de indústria, de processo, isso é uma parte, para mim, é fundamental, é instigante, porque é um fator de complicação a mais. A gente está discutindo num outro patamar, num outro nível, entendeu? Fazer uma peça apenas, um protótipo, que vai receber elogios ou likes, né, de uma crítica muito especializada, isso eu acho que é um pouco mais simples do que você conseguir fazer um produto que seja um sucesso de mercado, que atenda as críticas, entendeu? Que ganhe prêmios, mas que seja também economicamente viável, que ele saia, né, para o mundo, sabe? Isso, e para que isso aconteça, de fato, você tem que pensar um pouco fora da caixa, né? O mercado, eu acho que ele está demandando isso, ele não quer um profissional que é especialista apenas no desenho de cadeira, e ele faz a cadeira mais diferente do mundo. A cadeira mais diferente do mundo, às vezes, não vai ser a cadeira que mais vai vender. Às vezes, uma cadeira muito diferente, ela pode causar tanta estranheza que, às vezes, não vai vender nada. Ela pode ficar, no máximo, bonita num livro de design no museu, né, numa biblioteca. Eu tinha um professor Ichiro Ida, que é ele escreveu um dos principais livros sobre ergonomia no Brasil, ergonomia de produto, né? E eu tive a honra de ser aluno dele. E ele tinha uma teoria que eu achava muito interessante. Assim, eu achava um pouco... Não entendia como ele chegava nesse número, mas ele falava que o mercado ele aceita um limite de inovação, né? Ele chega a uma porcentagem, tipo, sei lá, 20% tem que ser completamente novo.
entendeu? O restante sempre tem que ser familiar. E não sei como ele chegou a esses 20%, né? Que estatística que ele usou, mas o fato é, para o produto de fato ele ser vendável, ele ser, digamos, gerar prazer, né? Agradar as pessoas, ele tem que ter esse equilíbrio entre o familiar e ele tem que ter um equilíbrio entre uma coisa que de fato é nova. Se você chegar com uma coisa completamente nova, as pessoas nem vão reconhecer, vamos supor, aquela cadeira, como cadeira, como tal, entendeu? Eles vão ver outra coisa. Então é importante a gente ter essa noção do que as pessoas, quais são as expectativas das pessoas, ou seja, é um processo, de certa forma, de cocriação. Né? É uma cocriação com a engenharia, é uma cocriação com o especificador, é uma cocriação com o cliente final, é uma cocriação com o lojista, para que de fato você crie alguma coisa que gere uma experiência agradável, instigante a todos, e não apenas uma crítica especializada. Isso que eu acho interessante, que eu acho que a academia tem que fomentar mais, né? Essa visão mais estratégica, mais generalista, entendeu? Chega dentro de uma indústria e não começa, já não chega projetando, né? Dá uma análise, faz uma análise BCG e olha o portfólio dessa empresa, vê que produto que é uma estrela, que produto que é um abacaxi, como é que eu vou fazer essa dança das cadeiras, né? Dos produtos dessa indústria, enfim. Eu acho importante cada vez mais a gente ter essa noção mais ampla de design, ou seja, a gente está vendendo uma experiência, né? E não apenas um produto. Isso que você falou mostra a real dimensão dos nossos desafios, né? Literalmente, essa compreensão, ela mostra os desafios que nós temos. Então, eu acho que bom, você viu, Dimitri, olha os desafios que a gente tem, isso é uma oportunidade. Sim. Quando a gente não tem, desafio, a gente não tem oportunidade. Então, a gente tem um desafio e uma oportunidade pela frente. Eu acho isso fantástico. Exatamente. E o mundo, como mudou bastante agora, temos infinitas, assim, temos inúmeras possibilidades. Então, eu acho que muita coisa precisa ser redesenhada. Eu falo muito isso, assim, né? Do distanciamento social, a gente tem que aprender com os nossos erros, aprender com as crises pelas quais a gente passa. E essa crise que a gente está passando hoje, ela demanda muita mudança. E os atores dessa mudança vão ser, entre outros, mas o ator da mudança, assim, pelo menos dentro de um ambiente doméstico, de um ambiente corporativo, residencial, né, que humaniza os espaços, para mim, são os designers. Os designers serão esses atores, né, em parceria com a indústria. Porque o design sozinho, ele não materializa necessariamente uma ideia. Tem design que cria e executa, né? Mas a sua formação principal, a ideia de projeto, né? Ele vai sempre precisar de alguém para materializar essa ideia. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, que é dentro desse cenário, né, dessas novidades tecnológicas, a gente está falando muito de Big Data, a gente está falando muito de informação acessível a todos, né? Então, hoje, uma indústria ela pode ter informações sobre o cliente que ela não tinha antes, porque hoje a coleta de dados é uma realidade, temos muitos dados disponíveis, e eu queria que você falasse um pouco para mim, talvez, sobre como é que a indústria ela vai pretende, como é que ela está se posicionando em relação a essa nova era, entendeu? Onde eu tenho muita informação disponível, entendeu? O que ela quer fazer com essa informação, entendeu? Ela já está se utilizando do Big Data, ela já está fazendo pesquisas mais profundas de mercado, ela ainda depende do varejo para isso. Como a indústria está se posicionando para os próximos anos? Não, isso que você está dizendo é fundamental, tá? A quantidade de informações que a gente tem hoje é impressionante, tá? Eu venho de uma área, tá? Minha formação também, eu tenho uma tendência a olhar para os números, olhar para as informações. Eu sempre digo, elas, quando se faz uma leitura adequada, elas sempre apontam, né? Porque a informação, ela te permite traçar um cenário melhor e te dar caminhos mais certeiros do que a questão, eu acho isso, eu percebo isso. Então, primeiro, a indústria de imóveis, ela tem muitas informações,
muitas informações. Segundo, nós encomendamos estudos, por exemplo, de mercados. São cerca de 18, 19 estudos por ano, tá? Porque a gente entende que essa indústria precisa dessas informações. Tá? Terceiro, nós temos encomendado pesquisas também, direcionadas, tá? Porque tu tens informações disponíveis, mas a gente tem encomendado pesquisas também e avaliado sobre alguns critérios. Isso é fantástico. Eu quero, por exemplo, eu quero conhecer o comportamento do meu consumidor, né? Como esse consumidor está se comportando. A gente tinha, antes da pandemia, em 2018, 2019, por exemplo, móvel sempre foi um desejo de consumo. Né? E a gente tinha a impressão que o nosso consumidor, ele tinha perdido o desejo de consumo. E a gente contratou uma pesquisa bem extensa, e essa pesquisa, olha, ela foi acontecendo e os números foram revelando, e a gente foi uma pesquisa de quase 2 anos. Essa pesquisa mostra o seguinte: quem é o consumidor que compra móveis, quem é o decisor da compra, mostra que o móvel continua sendo desejo de consumo, porém ele não concorre, que a gente partir de uma premissa, né, com tablet, celular, computador, etc. Não, ele não concorre. Os móveis, o mobiliário, ele compete, entre outras coisas, com uma viagem da família. Um ano viajo, um ano eu compro um carro, eu vou trocar o carro, no outro eu troco a sala, eu troco a cozinha. Enfim, então a gente tem muita informação. Tá? E para esse momento, inclusive assim, e-commerce, né, também está crescendo muito, como é feita. Então, essas informações todas, elas têm que estar. Que bom que elas estão à disposição, mas eu sempre digo, cuidado com a leitura, não faça a leitura com viés. Tá? Nessa pesquisa, por exemplo, que a gente contratou e quem executou, só para ter uma ideia, essa é uma pesquisa que o IBA é Instituto Brasileiro da Árvore, são todas as indústrias de painéis. Então, o IBA e a Bimóvel, nós temos um grupo de trabalho, onde a gente tem um plano, mercado interno, mercado externo, e a gente sentiu que tinha alguma coisa acontecendo. Então, essa foi uma pesquisa encomendada em conjunto, e quem realizou a pesquisa foi o Instituto Locomotivo. E foi bem interessante, porque a gente já tem novas pesquisas encomendadas, mas tu tem que cuidar o recorte e a leitura que você faz dos dados, das informações. Então, tu tem que ter muito cuidado. E o que mais me impressionou também, além dos resultados, foi que durante a pesquisa eu participei de uma interação com as consumidoras. Tem uma parte que é a pesquisa Focus, onde você interage com o consumidor e com os elos da cadeia. A gente interagiu com os elos da cadeia, com os fornecedores, e a gente interagiu com o consumidor. Olha, Dmitry, eu fiquei impressionada com esse novo consumidor, com essa nova consumidora, porque 90% da tomada de decisão da compra de um móvel é feita por mulheres. E assim, e aí a gente foi desde o varejo razão e varejo aspiracional, né? Esse consumidor, ele conhece o produto. Ele tem, claro, olha só, o design apareceu como um componente, tá? As matérias-primas e o design apareceram muito, mas também revelou, tá? Como ele gosta de ser tratado, né? Então, os prontos, os gargalos, né, do atendimento desse cliente. Então, eu volto de novo, né? A gente está trabalhando, sim, com muitas fontes de informação, com muitos dados, e a gente tem que cuidar muito. Esse é um cuidado que eu sempre digo: cuide com os recortes que a gente faz. A gente tem que ter um recorte sem viés. Tá? Isso me preocupa muito. Mas a informação sempre é bem-vinda, ela é sempre
agregadora no sentido de ela te leva a tomada de decisão inteligente, tá? E ela te permite conhecimento de mercado, do consumidor, e isso é muito importante nesse momento. Então, eu fico muito feliz com a gente estar num outro momento também, onde todas essas informações podem estar ou estão disponíveis, né, tanto para a indústria como para o consumidor. Maravilha. Engraçado você falar, né, da questão da experiência de atendimento, né? De fato, às vezes, o sucesso ou não de venda de um produto, ele não tem tanto a ver com o desenho em si. A gente tem que pensar em toda a jornada desse produto, né? Às vezes é onde ele está na loja, como ele é exposto, como é o atendimento dessa loja, entendeu? Existem tantos, como é que a apresentação da marca dessa loja, às vezes a marca da loja em si atrapalha na agregação de valor do produto, às vezes a loja não apresenta um portfólio assim que agregue valor aquela peça que está ali, ela é mal posicionada, ela não está onde ela deveria estar, né? Está num mercado diferente. E é engraçado isso, né? Como são inúmeros fatores que vão definir ou não o sucesso de uma peça. Eu lembro que quando a gente começou a fazer um trabalho para a James, a gente percebeu, a gente foi chamado para fazer o primeiro móvel, e a gente percebeu, a gente falou com o Lucas, né, com o Jaime, a gente precisa mudar essa marca. A gente precisa mudar a forma como vocês tiram foto dos produtos, apresentam os produtos nas redes sociais, nos catálogos. Vocês estão lidando com especificadores, né? Às vezes é um arquiteto, um design exterior que tem um outro universo visual, entendeu? A sua participação nas feiras também, a gente tem que mudar o stand, né? Tem que mudar a cenografia. Ou seja, são tantos elementos, na verdade, que estão ali girando em torno do sucesso ou não de um produto, né? Às vezes, se você posicionar bem, você pode até ter um produto com um custo de produção um pouco maior, mas você consegue uma margem de lucro maior também, se você conseguir agregar valor e fazer com que as pessoas comprem mais. Eles vão comprar mais porque a marca agrega valor também, né? Então, o investimento, para mim, também em branding, né? O investimento na mensagem, no valor que essa indústria está vendendo, eu acho que é importantíssimo. O valor não está no móvel em si, o valor está em toda a experiência. O representante, entendeu? Dessa fábrica, como ele se coloca, como ele se apresenta, os vendedores também. Eu fico impressionado, especialmente quando falo de varejo, lojas, por exemplo, padrão A, você entra no Etel, é uma maravilha, é uma sensação assim incrível. Sempre que eu vou a São Paulo, eu faço questão de visitar a loja da Etel e acho uma experiência maravilhosa. Mas, por exemplo, eu já tive a experiência de comprar, por exemplo, na Casas Bahia, uma TV grande, e eu percebi como é ruim o atendimento num lugar desse, né? Eu fiz uma pesquisa, eu fui no Ponto Frio, fui em vários lugares, né? E eu fiquei pensando, por que eu compro na loja e não na internet? Eu fico pensando, né? Qual é a diferença do e-commerce para a loja em si, né? A única diferença para mim é que eu estava muito ansioso, eu sou muito ansioso, eu queria levar na hora, não queria esperar tanto. Mas tem algumas empresas, como a Magazine Luiza, a própria Amazon, estão com prazos de entrega cada vez mais curtos. Aí eu fico imaginando essa questão de como vão ser as lojas nesse cenário. Ou elas repensam isso, né, essa questão do atendimento, da experiência em si, ou elas vão terminar perdendo muito espaço para algumas plataformas online, né? E aí eu queria entender como é que a indústria, talvez, como é que ela está se posicionando em relação a essas mudanças, né? Como é que ela está se posicionando em relação ao e-commerce, né? Eu vejo existem algumas indústrias que estão montando loja própria, por exemplo, então estão criando marcas próprias, né? Como que você vê essa relação? Existe um conflito muito... Como é que é a relação, esse conflito, talvez, de interesses com o varejo, e onde o design se posiciona nisso tudo? Eu não vejo conflito, não, tá? Eu vejo como uma oportunidade. E uma oportunidade demandada pelo consumidor. E por esse momento de disruptura, na verdade, esse problema todo do acirramento do Covid. E vejo muitas indústrias explorando o e-commerce, né? E vejo também nós buscando, né? Nós consumidores também buscando esse tipo de atendimento, porque o nosso tempo
cada vez nós temos mais agendas, cada vez nós temos mais Sim, viagens, cada vez sim. nós temos mais compromissos, né? E o nosso tempo fica muito curto e a gente tem que decidir o que dá mais efetividade. Então, Uhum. que maravilha, né? Se a gente pode comprar. A indústria de imóveis, ela está estudando, ela está passando, tem algumas empresas já consolidadas com e-commerce, tem outras montando já plataformas, e agora tu tem que cuidar muito que produto, né? Uhum. Então, que produto? Qual é o produto? Né? Quem é o cliente? O que o cliente espera? Então, esse cuidado tem que ter. Então, eu vejo, assim, casos de bem interessantes, já avançaram muito, porém, tem muita gente explorando isso até porque a questão do custo, né? Acho que é custo e E a pandemia mindset também, né? Eu vejo que a indústria então, ela está acostumada a um perfil B2B de isso. negócios, né? E o varejo já faz um B2C, e aí a indústria vai ter que aprender a fazer o B2C de certa forma, né? Tipo, vai ter que aprender a lidar, às vezes, direto com o consumidor final, com toda a complexidade que isso, né, digamos assim, demanda, né? Então, Mas você vê que é desde o uma oportunidade. pós-venda. Oi? É uma É oportunidade uma tremenda. oportunidade. É uma Né? oportunidade tremenda, Agora, eu tem acho. muito varejo também se tornando indústria, Olha, produzindo, né, focando na produção de alguns produtos. Também nós encontramos isso hoje. Né? E por que será, né? Então, tu vê que tem um foco bem interessante, tem. Não, tem. mas eu Bem vejo que tem encontrado. um gargalo aí. Tá? O Hum, gargalo maior é o que o nosso consumidor efetivamente quer da indústria e o que o nosso consumidor quer deste varejo. Quando você começa a se reinventar, uhum, né, eu coloco sempre, é porque temos um gargalo, temos um problema. Então, quando nós vemos isso, e o que move o varejo, o que move a indústria é o consumidor, né, que precisa ter as suas demandas, os seus desejos atendidos. Na medida em que nós não temos um atendimento bom, né, pré-compra, durante a compra e pós, ele é determinante pelos canais de venda. Né? uhum. Então, eu acho que assim, eu vejo crescendo muito o e-commerce na indústria de móveis, bastante, mas não para todos os produtos. Tá? Enfim, mas eu vejo, a gente percebe isso, tá? Percebe muito o avanço do e-commerce para determinados produtos na indústria de móveis. E agora a gente Maravilha. tem que aguardar um pouquinho para ver, né, como Sim. será. Você imagina se por acaso uma segunda onda do Covid, né, vier para o Brasil, Sim, a gente tem que estar né, preparado para são isso, né? expectativas. Né? Sim, sim, Como nós vamos reagir? sim. Meus Então, a pais gente tem moram cuidados de na... avaliação muito grande. Sim, meus pais moram em Portugal e eles estão passando lá para uma segunda onda e meus pais estão comentando hoje comigo, né, de como está severo lá. Ponto de você estar proibido de andar na rua em determinados horários do dia, né? Então, eles estão fazendo, é um novo tipo de lockdown, né? Mas não tão severo, mas eles estão de fato com esse medo, né? Dessa nova onda. Enfim, eu espero que ela não chegue no Brasil, eu espero que a gente continue se reinventando, entendeu? Que a vacina chegue antes dessa nova onda, né? Se Deus quiser, isso vai isso vai acontecer e que a gente continue crescendo. O que eu vejo hoje, e que me deixa muito orgulhoso, eu vejo, cara, como o segmento moveleiro, ele soube agregar valor aos seus produtos. Né? Quando você fala, por exemplo, que uma pessoa ela pensa em comprar uma mobília, remobiliar a casa, ou viajar ou comprar um carro, significa que essa indústria ela soube construir um valor muito sólido, né, para o seu produto. Né? Não é commodity, não é um produto barato, não está competindo com eletroeletrônico, não está competindo com produtos de baixo valor, está competindo com produtos de altíssimo valor agregado e de praticamente sonhos. Né? Virou um objeto de desejo. Eu vejo várias indústrias utilizando disso, trabalhando,
Ele sabe qual é a ancoragem que eles podem trabalhar, né? Então, eu tenho um móvel que ele pode sim custar um pouco mais porque eu estou competindo com uma viagem e não com um DVD, entendeu? Então, isso eu acho interessantíssimo, esse processo não só de amadurecimento, né, mas de construção de valor. E eu acredito que o design foi fundamental nisso, né? Ou seja, fazer com que o móvel seja, de fato, um objeto de desejo, e não apenas um mal necessário, né? Uma necessidade, é preciso de uma cadeira. Você não quer comprar só uma cadeira, só uma mesa, ela quer comprar a cadeira, a mesa, e ela faz sacrifícios, passa às vezes o ano inteiro juntando, né, para conseguir realizar esse sonho. Ou seja, o móvel me parece que virou um sonho de consumo também, né? O que você tem a falar sobre esse processo de agregação de valor ao móvel brasileiro? Eu confesso que a pesquisa, ela me deixou, de certa forma, feliz, né? Porque a gente imaginava, estava tentando comparar, e não era uma avaliação minha, era de um grupo, né, de que a gente estava perdendo espaço. Uhum. E e foi quase que imediato, assim, nos primeiros resultados, no primeiro ano, e isso nos deixou bem felizes, e porque tu vê isso que você colocou. O móvel é um desejo de consumo e não é um consumo qualquer, ele está num outro patamar, Uhum. né? E ele é motivo de decisão de compra, de pensar, de planejar, entende? Tu tem que planejar. E é bem interessante isso, e a gente fica muito feliz. Acho que, né, por isso, o trabalho que a gente deseja fazer, né, de colocar uma agregação de valor, né, seja no produto, seja na empresa, na fixação da marca, sabe, na percepção daquela indústria pelo consumidor, seja Uhum. na comunicação, né, Sim. seja na gestão de design, né, de novo, desmistificando e mostrando a importância do design, não só especificamente para o produto, mas no conjunto de uma indústria. E há muitas empresas ainda, né, que não têm isso claro. Portanto, Uhum. quando isso é uma constatação, mostra, por outro lado, de novo, a gente tem um trabalho fantástico para fazer. Sim, sim. Eu vejo um Né? Então, são futuro, oportunidades. sim. A gente tem. A gente tem. Tem o mercado crescendo, abrindo os olhos, e eu acho que de braços abertos o mercado está para toda uma geração de designers. A gente tem que estar preparado para isso. Eu vou finalizar aqui. Queria saber se você tem alguma mensagem, né, para dar antes de mim, que eu quero dar uma mensagem também para quem está assistindo, né, esse vídeo, que eu acho que foi incrível, incrível para quem de fato saiu da caixinha, entendeu? E resolveu escutar um pouco mais sobre a relação entre design e indústria. Eu acho que vocês vão sair desse vídeo com ideias novas, uma visão diferente de como atuar no mercado. Mas, Cândida, você tem alguma mensagem bacana para passar aqui para os associados da DP e para qualquer, né, seguidor do nosso canal? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, que é uma oportunidade ímpar, e colocar uma reflexão, né? Esse é um trabalho, é um desafio conjunto, né, que a indústria e a cadeia de imóveis, né, deseja fazer nos próximos anos, que ela conta com o apoio do governo, né, nessa jornada, e são atores muito importantes que estão junto com a gente, como o Ministério da Economia. A equipe econômica entende que essa indústria ela é potencial, que ela é geradora de emprego, e quando eu falo de emprego, eu não só falo, tá, dos empregos das indústrias, da indústria de imóveis, né? E ela é uma oportunidade de integração produtiva, né, de integração profissional, e, e que a gente tem muito por fazer, e que ninguém consegue fazer nada sozinho, um resultado efetivo, e que nos remete a uma reflexão. Então, eu queria agradecer esse momento de poder compartilhar com vocês o que nós pensamos, poder, de certa forma,
né, fazer um chamamento, né, aos designers vinculados à ADP, aos demais profissionais, designers, pesquisadores, arquitetos que estejam nos ouvindo, e dizer que a indústria, o setor, a cadeia produtiva de madeira e móveis, ela está focada neste momento de escultura. E que tudo que precisar, podem nos procurar, a gente está à disposição, é sempre um grande prazer, mas que a gente, literalmente, está arregaçando as mangas para iniciar uma nova etapa de trabalho, onde a gente acredita muito, senão nós não teríamos colocado o design integrado à indústria como um eixo estruturante de tudo que nós faremos a partir de agora, ao lado da sustentabilidade e da melhoria da competitividade dessa indústria, e em decorrência, gente, do reposicionamento do Brasil, tanto no mercado interno como no mercado externo. A gente representa o nosso país. E cada setor e cada cadeia tem que procurar fazer o melhor, né? E tem que dar as mãos com os responsáveis, né, para conseguir esse objetivo. E que todos, independente, podem somar. Né? E a gente quer, literalmente, nesse momento, dar as mãos e construir juntos, porque a gente acredita nisso. Tá? Então, em nome da presidente da Bimóvel, que é Maristela Cousin-Long, de toda a sua diretoria, né, a gente está à disposição. E eu agradeço muito, Dimitri, muito a oportunidade única de estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que a gente considera extremamente relevante, né? Não só para a indústria, né? Que isso, sabe, não só para a indústria, é para aquilo que a gente deseja construir e construir de mãos dadas. Então, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo o seu tempo, entendeu? Que eu sei que é curto, a agenda é apertada, né? Agradeço muito a todas as informações que você nos passou. Eu vou sair, com certeza, dessa reunião com um outro olhar, né? Em particular, depois dessas informações que você nos passou aqui. Eu vou olhar com outros olhos para a indústria imobiliária, com certeza, né? E acho que vamos ter vários motivos, vários temas de reflexão aqui para pensar ao longo da semana e para aprimorar o nosso desenvolvimento profissional. Muitíssimo obrigado mesmo. Espero que essa parceria da ADP com a Bimóvel seja muito duradoura, entendeu? E bastante estreita. Muito obrigado, Cândida. Muito obrigada. Até mais. Até mais.